Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, verso 13. Estamos diante da carta que foi escrita à igreja em Pérgamo. Um detalhe importante para ser mencionado: as cartas escritas às igrejas da Ásia ao tempo do Apocalipse, todas elas tiveram o dedo de João, que foi o intérprete, por assim dizer. Mas quem escreveu todas essas cartas a essas igrejas foi, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agora escreve à igreja de Pérgamo, uma igreja que enfrenta o trono de Satanás. Pérgamo estava a mais ou menos 70 quilômetros de Esmirna, e Esmirna possuía uma das melhores bibliotecas da antiguidade. Foi o lugar onde o pergaminho foi usado como material de escrita pela primeira vez. Ela era considerada um grande centro religioso e atraía muitas pessoas por causa dos templos construídos na colina atrás da cidade. Era também a sede dos templos de Zeus, Atena, Dionísio e Esculápio. Zeus era o maior deles e o mais respeitado, e Esculápio o mais procurado, porque ele era chamado o deus da cura. A igreja de Pérgamo está dentro desse contexto, um contexto pagão, um contexto idólatra e um contexto cheio de corrupção. Agora, essa igreja é exortada, é encorajada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vemos algumas coisas interessantes a respeito dessa igreja. A primeira delas é que essa igreja conhece a soberania de Cristo. Foi estabelecido um contraste entre o governo de Roma e o governo de Cristo, dentro do contexto do texto que nós lemos. Cristo tem a espada mais afiada do que a do imperador, porque ele é soberano e tem poder sobre todas as coisas. A espada afiada de dois gumes. O Senhor Jesus é soberano. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é sobre o enfrentamento das falsas doutrinas e o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo enfrentava as falsas doutrinas e o trono de Satanás, mas não negava a fé, como está no verso 13. Mesmo à sombra do forte quadro de idolatria e de corrupção, e às voltas com os que seguiam as heresias, como a de Balaão, praticando agouros, adivinhações, encantos e cobrando pelo que faziam, a igreja de Pérgamo permanecia fiel à doutrina de Cristo Jesus. E ela também recebe uma promessa, a promessa da recompensa que o Senhor Jesus dá para a sua igreja. Ela participa da recompensa separada para o povo de Deus. O texto bíblico diz: dar-lhe-ei do maná escondido e a pedrinha branca. Cristo supre as necessidades da sua igreja. E Cristo dá também alforria e libertação para o pecador, antes escravizado pelo pecado. A igreja tem a grande promessa de que o Senhor Jesus Cristo está pronto para, com a sua graça e a sua misericórdia, perdoar os pecados de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador e se dispõem a segui-lo, vivendo à sombra dos seus ensinos e do seu poder e do seu ministério de salvação. Mas o Senhor Jesus também repreende essa igreja. Ele diz para essa igreja: arrepende-te, e se não, venho a ti com a minha espada. Ao que parece, Pérgamo estava tolerando nicolaítas e balanitas. Os efésios foram elogiados por rejeitar essa heresia. Nicolaítas e os de Balaão aceitavam coisas que eram contrárias aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E isso causava problemas sérios no contexto da igreja. Ia frontalmente contra ao cristianismo
ensinado pelos apóstolos ao longo da existência da igreja. Os de Pérgamo começaram a aceitar os usos e costumes dos idólatras, anexando-os aos costumes do cristianismo. Isso não é admitido no contexto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É considerado heresia porque vai contra os ensinos dele. Mas quando nós paramos para olhar para a igreja atual, aí vem uma pergunta: como ela está? A igreja atual tem aceitado muita coisa estranha. A igreja atual tem vivido à sombra de coisas como agouros, adivinhações, encantos, cobrança de bênçãos, cobrança de impostos para este ou aquele serviço religioso. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. E a igreja está entrando em pecado porque está praticando isso. O Senhor Jesus requer de nós fidelidade aos ensinos dele e arrependimento quanto aos pecados cometidos. O desafio grande que está diante de nós, como igreja que quer ser autêntica e seguir os ensinos de Jesus, é a fidelidade à palavra dele, é a fidelidade ao amor dele, a fidelidade ao sacrifício que ele fez na cruz e o reconhecimento que só ele é o Senhor soberano da igreja. Não devemos nos prostrar diante de nada desse mundo. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa recompensa está garantida por Ele. Precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Muitas igrejas e o Evangelho estão sendo corrompidos pelos usos e costumes pagãos e idólatras que estão à nossa volta. Mas Cristo Jesus quer nos abençoar e Ele recomenda que nós permaneçamos firmes. E você, como vê essas coisas? Você pode compartilhar alguma coisa comigo através do nosso setor de comentários do vídeo. Comente alguma coisa, como você está vendo a igreja nos dias atuais. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde, em nome de Jesus.